Seja muito bem-vindo a esse espaço que nos foi aberto para conversarmos sobre comida. Você come bem? Não? Tá difícil? Corrido, né? Eu te entendo. E é por isso que eu venho aqui para te ajudar a encontrar estratégias práticas para o seu dia a dia, para que de fato você consiga colocar a tal alimentação saudável na sua rotina. O tempo que você ficará comigo não é uma perda, e sim um investimento para que você aprenda as estratégias, as ferramentas para a sua rotina. E isso vai facilitar a sua vida. Então você não sairá daqui o mesmo. Fica comigo até o final. A correria. Essa parece ser uma frase clichê da nossa sociedade. Hoje em dia, as pessoas, por conta da tecnologia, estão acostumadas nas coisas por um clique. E falando nela, parecia que antes, né, a fala é que a tecnologia ia nos ajudar a diminuir os nossos trabalhos e nós teríamos mais tempo. Mas a verdade é que parece que nós temos menos tempo. Essa correria se justifica por conta da tal da rotina. Então, todos nós colocamos coisas muito importantes no nosso dia. Seja o trabalho, seja o estudo, seja a família, sejam projetos, enfim. E aí, nós justificamos a nossa necessidade de ajuda para preparar o nosso alimento porque nós não temos tempo. Essa é a fala mais comum, porque parece que a alimentação não é algo tão importante para que você pare de fazer o que você está fazendo e ir lá para a cozinha fazer a sua refeição. Aí nós usamos artifícios para continuar comendo, porque nós precisamos comer, né? E dentre esses artifícios, nós temos aí as refeições prontas, ou os lanches, que parecem que estão aí bem presentes no nosso dia a dia. Hoje em dia tem até aplicativo onde você rapidamente pode ter sua refeição quentinha na porta de casa. E essa alimentação, né, não precisa ser nutricionista para saber, ela não é saudável e leva as pessoas a ficarem doentes. E essa doença, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Mas, para resolver esse problema, as pessoas usam remédio ou vão ao médico, né, para terem um cuidado imediatista, pensando que estão cuidando da sua saúde, quando na verdade só estão tampando o sol com a peneira, porque toda essa problemática começou na rotina e começou ali com uma má alimentação e um mau estilo de vida. Nós queremos coisas práticas, coisas rápidas. Então, se eu estou com sede querendo tomar um suco, para que eu vou lá na cozinha fazer um suco se eu posso comprar no mercado algo muito mais prático? Aqui está um exemplo, um suco de caixinha que tem uma quantidade absurda de açúcar. Então, não estamos ali consumindo a fruta como a gente vê na foto, mas sim um copo de açúcar. Nós queremos coisas gostosas. O dia foi tão cansativo, a vida está tão corrida que eu mereço uma coisa gostosa. Mas eu vou escolher algo de fruta. Talvez um bolinho com recheio de morango, um refrigerante de laranja. Só que na verdade não existe fruta dentro desses elementos. Existe uma foto, existe um sabor, um aroma, mas não tem algo que seja natural, algo que seja de verdade ali. E aí a gente se sujeita a comer coisas gostosas que são comida de mentira. Ah, mas eu passei na padaria, não tive tempo. Então vou escolher minha refeição. E nessa refeição, como nós vemos aqui na foto, uma pequena coxinha, parece bem pequena mesmo, equivale à caloria de um sanduíche natural e mais um copo de suco. Para vocês terem uma ideia que muitas vezes a questão não é o tempo, mas sim a escolha que nós fazemos dentro das opções que nós temos. Ah, eu vou comer um bolinho, tô com fome. E aí nós comemos um bolinho pequenininho, né? Temos a mania de falar inho quando nos referimos a coisas apetitosas que a gente sabe que não deveria comer. E esse bolinho tem 360 calorias, ele equivale caloricamente a 5 porções de frutas. Quando a gente prescreve, né, para o paciente um cardápio, colocamos aí, por exemplo, 5 porções de frutas para alguém, e se alguém fala, nossa, mas se eu comer 5 frutas, eu vou engordar.
Só que a pessoa não se lembra que o bolinho que ela come, muitas vezes maior, né, do que esse, também tem uma caloria bem concentrada. E essas frutas, elas são práticas, são coisas que você pode levar e comer no seu dia a dia, que com certeza vão trazer nutrientes, bioativos e substâncias ótimas para tratamento e cura das doenças que você já tem. E aqui eu queria mostrar para vocês o Zé, apresentar para vocês. Zé é o homem do campo. Ele acorda cedo para que ele possa ir lavrar o campo. E quando ele acorda, ele faz ali sua meditação, abre aquela janela com uma vista maravilhosa. Vai, faz o seu café da manhã, comendo ali alimentos fortes, afinal, ele vai ficar o dia todo fora de casa. E aí o Zé, ele logo começa a se exercitar, fazer seu movimento, pegar peso, fazer roçar. E esse dia vai passando, ele vai respirando aquele ar puro, ele vai tomando a sua água, vai tomando sol, porque ele precisa, né, estar ali exposto muitas vezes. E o Zé, ele para fazer sua refeição. A sua comida, ela não é uma comida industrializada. Ele come coisas que a própria terra produz. A mandioca, o milho, a verdura, as frutas. E nesse momento, ele tem ali um prazer de comer uma comida de verdade. O dia passa, o Zé volta para casa, fica um pouco com a sua família, faz sua refeição. E ele pode descansar. Esse descanso é um descanso real, porque ele realmente está cansado. E ele precisa acordar cedo. Então, parece que a saúde é favorável, os hábitos de vida são favoráveis quando se está perto da natureza. E o Zé resolve ir para a cidade grande. Ficou sabendo que lá havia prosperidade, havia condições de vida melhor. E ele faz um cursinho de informática, vai morar no subúrbio de uma cidade grande, e lá ele acorda, já atrasado para o trabalho. Toma um café com leite, com pão, com manteiga, ou nem come, vai comendo alguma coisa no meio do caminho que ele encontra em alguma padaria aberta. Entra no metrô, atravessa a cidade, tem aquele estresse todo para chegar até o seu trabalho. Chegando lá, ele entra num ambiente fechado. Passa 8 horas por dia sentado. Nesse escritório, ele também não toma sol, porque a luz é totalmente artificial. O ar é ar-condicionado. E a comida, ele pede um lanche ou pede uma refeição pronta para que ele não precise parar suas atividades. Após passar esse tempo todo, volta estressado para casa. Chega em casa exausto e pensa: eu mereço alguma coisa gostosa. Compra uma pizza, um lanche, qualquer coisa que seja aí acalentador do seu estresse. Dorme? Não. Vai para o celular ou vai assistir uma série para relaxar um pouco. Acaba passando do horário, acaba ficando cansado de manhã na hora de acordar. E esse ciclo se repete todos os dias. Entendem onde eu quero chegar? A nossa vida, principalmente das grandes cidades, ela é antinatural. Assim como se nós fôssemos um animalzinho colocados em uma gaiola, fora do nosso habitat natural. Nós fomos criados para ter uma vida plena, uma vida ótima, uma vida saudável. Mas para isso Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência para fazermos as nossas escolhas. E o que é comer bem? É aquela alimentação que garante o fornecimento de todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. O que as pessoas pensam que é? Uma comida elaborada, cara, difícil de preparar. Mas na verdade é uma comida simples, é uma comida natural, variada e gostosa. Isso é o comer bem. O Guia Alimentar da População Brasileira trouxe um novo conceito de alimentação saudável. Antigamente, você deve lembrar, a gente utilizava aquela estrutura de pirâmide, onde tinha lá os grupos alimentares, né? Os carboidratos, proteínas, lipídios, distribuídos mais ou menos em proporção. Só que
com a vinda das indústrias, com a vinda dos alimentos industrializados, era preciso dar um passo antes para explicar para as pessoas o que era se alimentar saudável. Então, hoje nós dividimos os alimentos nesses três principais grupos: alimentos in natura ou minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, alimentos in natura seria a comida de verdade, da forma que ela veio da natureza, ou, por exemplo, um feijão foi retirado da vagem, colocado no saquinho, para que chegasse até a sua casa. Isso é um processamento mínimo, e esse também é um alimento natural. O alimento processado é aquele que mantém as características, então, um milho em conserva, um palmito, mas que foi adicionado de sal ou açúcar, por exemplo, uma geleia. Então, são alimentos naturais que têm ali só a adição de sal ou açúcar para manutenção e conservação daquele alimento. E os alimentos ultraprocessados são todos os outros alimentos. Todo o restante do supermercado é ultraprocessado. A saúde, ela vem da estrutura de comer mais alimentos naturais, menos alimentos processados e menos ainda do ultraprocessado. E as pessoas têm invertido completamente essa lógica. Nós temos aqui também os ingredientes culinários. Então, o sal, o açúcar e o óleo. Eles são três elementos que as pessoas usam dentro da rotina, deveriam usar apenas para preparar a sua alimentação e não como fonte de energia, como muitas pessoas usam, como frituras, ou o açúcar em excesso, ou o sal em excesso. Nós precisamos reaprender o que seria essa alimentação saudável. E esse mesmo guia, ele trouxe 10 passos. Por que eu achei bem interessante trazer isso aqui? Essa conversa, ela é necessária e foi pensada cada um desses tópicos. Parece meio clichê, mas se nós seguimos essas orientações, eu tenho certeza que a sua alimentação vai ser diferente. Então, temos aí o tópico de fazer dos alimentos in natura a base da nossa alimentação. Utilizar os óleos, o sal e o açúcar em pequenas quantidades, como nós falamos. Limitar o consumo de alimentos processados, porque eles, apesar de serem saudáveis, né, eles têm ali o seu processamento, o que não os torna como os alimentos in natura. E evitar ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, esse é o nosso grande desafio. O quinto elemento aqui é comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados. Sente-se à mesa para comer. Tenha aquele momento real para você se alimentar. Não coma em pé ou fazendo outras coisas. Faça compras em locais que oferecem uma variedade de alimentos in natura. O lugar que você compra dita o que você vai comprar. Se você vai ao mercado que é cheio de ultraprocessados, vai ser muito difícil você fazer só escolhas saudáveis. Desenvolva, exercite, partilhe habilidades culinárias. Então, aqui é um resgate à natureza de fazer o próprio alimento, reaprender, ensinar ao outro a cozinhar também. Planeje o uso do tempo para que você tenha o espaço que a alimentação merece. Você tem ali uns 20 minutos para você almoçar, uns 20 minutos para você comer a refeição da noite, você tenha tempo para fazer o seu alimento. Então, isso precisa estar dentro do seu planejamento. Dê preferência, se você for comer fora de casa, a locais que sirvam refeições feitas na hora. Então, você está na praça de alimentação de um shopping. Você olha as opções. Você vai comer um fast food ou uma comida que tem ali sendo preparada na hora. Seja crítico quanto às informações sobre alimentação veiculadas em propagandas. Então, nós temos aí um marketing hoje muito estudado para fazer as pessoas comprarem, as pessoas comerem seus produtos. Então, nós precisamos ser críticos e avaliar, principalmente aí falando das crianças, porque elas são levadas a acreditar em tudo e nós precisamos protegê-las quando se fala de mídia. Dessas escolhas, quando você estiver em casa, será que realmente não tem nada na geladeira? Quantas vezes a gente usa essa desculpa para comprar uma comida fora? Ou será que
Precisa mesmo de tanto óleo para cozinhar ou para fazer uma fritura? Se você está na rua, será que esse restaurante realmente é bom para a sua saúde? Porque às vezes a gente escolhe aquele restaurante que tem mais apetitoso de comer e não opta, por vezes, aquele que é mais saudável. Será que não dá para fazer aquela refeição em casa? Será que com um pouquinho de esforço você não consegue ir para sua casa e preparar seu próprio prato? Chega, isso são algumas das reflexões. O planejamento é a chave para que você possa comer bem na vida corrida. O tempo ele nunca vai ser suficiente, você vai precisar encontrar as suas prioridades e a alimentação precisa ser uma dessas prioridades. Parece muito simples, vejam comigo. Escreva a sua rotina da semana em um papel, né? Quais são as atividades que você tem para fazer, se você vai em determinados locais, vai para a escola, vai trabalhar, se vai passar no shopping para pagar uma conta, enfim, escreva ali o que vai acontecer na sua semana. Veja o que você tem no armário, para que você possa ali planejar e utilizar os alimentos para que não perca o tempo, né, de validade. Decida o seu cardápio da semana. Faça uma lista de compra para comprar os ingredientes que faltam dentro é, do seu cardápio e prepare esse cardápio com antecedência. Pronto, resolvido o problema. Poderíamos parar por aqui. Só que entre o céu e a terra existem muitos desafios. Eu tenho certeza que talvez você já tenha pensado em fazer tudo isso. Mas e o tempo para parar para escrever a rotina, parar para olhar a despensa? Eu entendo. Eu vou tentar ainda fazer algumas intervenções na sua vida. Fica comigo. Trouxe aqui algumas dicas de ouro. Então, uma delas é a preparação antecipada. É importante que você tenha previsão, né, do que você vai usar durante a semana e faça a sua alimentação com antecedência. Se você preparar ali o hortifruti que você vai precisar limpar, higienizar, por exemplo, deixar os alimentos cortados e já esquematizados para você usar durante a semana, a sua semana vai ser muito mais fácil e você vai conseguir ter mais opções ali dentro da sua rotina, da sua geladeira, de bons alimentos para comer quando você estiver com pressa. Por exemplo, aqui a gente trouxe uma salada de pote. Ela é famosa porque você consegue deixar 4 dias até 5, uma saladinha já pronta para simplesmente você pegar ela e comer no momento que você esteja precisando. Então, existem várias estratégias para você preparar com antecedência a sua refeição. Uso inteligente do freezer. Nós temos aqui as nossas servas, né? As mulheres antigamente tinham várias servas para ajudar nas suas rotinas de casa. Hoje nós temos as máquinas, tá? A máquina de lavar, o freezer, elas são elementos que ajudam a gente no dia a dia e otimizam o nosso tempo. Então, faça preparações que você possa congelar. Por exemplo, você vai preparar uma torta. Já faça a receita dobrada. Por quê? Você usa uma das receitas para comer no dia ou no dia seguinte, e a outra receita você já congela. Porque no momento de correria você vai ter uma preparação gostosa e prática para colocar na sua refeição. E interessante que quando você dobra a receita, não dobra o trabalho. Você suja a louça uma vez só, você coloca os temperos de uma vez só. Então, basicamente, você só monta duas opções, dois pratos. E é importante que a gente consiga, assim, também planejar o descongelamento desses alimentos, né? Talvez você possa aí pensar, poxa, amanhã eu quero comer os salgadinhos que eu congelei, né? Que eu preparei com antecedência, salgadinhos saudáveis, e vou consumir eles. Você pode, talvez, colocar na geladeira. Então, durante a noite, você pega o congelado, coloca na geladeira, dentro da geladeira, para ele descongelar de uma forma que não venha a estragar. E aí, no outro dia, ele já vai estar descongelado e você vai conseguir usar com mais praticidade. Faça compras inteligentes, né, no supermercado.
faça uma lista de compras para você ir, porque é bem provável que você volte de lá com muito mais coisas do que você precisa. E dessa lista de compras, faça também planos para que você passe nas gôndolas do mercado que você realmente necessita. Porque se você vai distraído para o mercado é planejado para você comprar. Os hortifruti, por exemplo, ficam normalmente no final do mercado, porque você tem que atravessar todo o mercado para comprar o que é essencial. E aí você, no meio do caminho, vai enchendo o carrinho de industrializados. Então, faça ali um percurso que você realmente possa comprar bem. Cozinhe em lote. Então, para você colocar durante a sua semana, você pode já fazer o cozimento de vários tipos de pratos, né? E aí você vai para a cozinha uma vez só. É melhor do que você ficar todo dia tendo que parar a sua rotina, quase uma hora para fazer uma refeição de uma refeição única. Então você prepara o almoço, prepara o lanche da tarde, o jantar, ou você para organizar seu café da manhã. Então, se você já faz isso em quantidade, facilita para que você não precise ir toda hora para a cozinha. Outra dica de ouro é você fazer substituições inteligentes. Então, coisas simples, práticas. Troca seus sucrilhos por uma aveia. Troca sua maionese por um creme de abacate, fica maravilhoso. Troque seu arroz branco por arroz integral. Troque seu suco de caixinha por uma fruta. Troque temperos prontos por temperos naturais. Então, esse tipo de escolha, ela não demanda tempo. Simplesmente você vai fazer uma troca que seja aí uma troca inteligente. Faça uso de ferramentas e utensílios que facilitem a sua vida. Então, invista num processador, por exemplo. Você já bate ali todos os temperos de uma vez só. Uma cebola, ao invés de você ficar toda hora, pica a cebola para o arroz, pica a cebola para o feijão, pica a cebola para o ensopado, ao invés de você precisar ficar toda hora fazendo uma atividade que demanda tempo, você faz ela toda de uma vez. Você pode bater a cebola ou bater o alho, guardar por uma semana ali dentro da geladeira. E isso vai facilitar, porque na hora da cozinha, você vai ter uma cozinha mais otimizada e vai conseguir o resultado mais rápido da sua refeição. Interprete os rótulos. Então é muito importante, se você vai comprar um industrializado, você olha o rótulo, olha a quantidade de açúcar que tem, olha a quantidade de gordura, a quantidade de sal, qual que é a lista de ingredientes. Hoje em dia, na frente dos produtos, já tem ali uma marcação se aquele produto ele tem um alto teor de gordura, de sal, de açúcar, para que as pessoas sejam mais conscientes daquilo que elas estão comprando. Não é porque está escrito integral na frente que de fato aquele alimento é saudável. Você precisa parar um pouquinho do seu tempo para aprender sobre esse assunto, porque isso é algo importante para a sua vida. Quando você come fora de casa, é muito importante que você escolha bem nos restaurantes e nas lanchonetes. Como nós conversamos há pouco, você pode ir na padaria comprar uma coxinha, ou você pode ir na padaria comprar um alimento mais saudável, um lanche, um suco, algo assim. Então, quando nós paramos aí para avaliar, né, o que seria uma refeição saudável, nós temos aqui um exemplo. Imagine seu prato. Imagine uma linha no meio do seu prato. 50% daquele alimento deve ser daquele prato deve ser de verduras e legumes, pensando aí numa refeição de almoço, tá? 50% deve ser de alimentos vegetais, né, hortifrutis, porque ali vão ter fitoquímicos, vão ter elementos, nutrientes muito especiais para você. Depois, 1/4 do prato de cereais, de carboidratos. Então, esse é a base, né, da nossa estrutura alimentar. E aí, nós temos também o outro 1/4, as proteínas. Então, as proteínas de origem vegetal, nós temos aí o feijão branco, feijão preto, feijão azul, feijão carioca, ervilha, lentilha. Então, todos esses são elementos proteicos que você pode estar utilizando dentro da sua rotina. Se você consome carne, você teria que encaixar esse pedaço de proteína dentro desse 1/4. Por
que as pessoas fazem? Acabam colocando uma quantidade muito maior de proteínas ou muito maior de carboidratos, deixando poucas saladas. Então a gente precisa readaptar o nosso prato. E aqui nós temos o exemplo da marmita também. Muitas pessoas precisam usar a marmita como uma fonte de refeição, porque às vezes o restaurante da empresa é ruim, às vezes a qualidade das refeições ou o preço não são favoráveis. Então, as marmitex são formas práticas para você poder se alimentar bem também. Você pode ali ter dois potes, onde um você coloca metade de proteína, metade de carboidrato, e na outra você coloca a sua salada. Isso seria o mais indicado. Ou se você vai colocar numa vasilha grande, você faça essa mesma proporção dentro da estrutura que você tem. E um dos segredos para se comer bem é controlar a ansiedade. E essa ansiedade, ela é algo que nos consome, porque a gente quer algo prático, a gente quer algo rápido, nós estamos afobados dentro dessa rotina maluca que estamos vivendo. Então, para isso, você precisa controlar a sua ansiedade. Pensar só ou fazer terapia para você controlar a ansiedade não é a melhor estratégia. Você pode sim trabalhar isso em terapia, mas existem hábitos de vida que favorecem você a manter a calma, a ser menos ansioso. Então, aqui nós temos os famosos 8 remédios naturais. Então, se você dorme bem, se você faz seu exercício, se você confia em Deus, né, e você pratica todos esses que nós estamos analisando aqui, você com certeza vai ser menos ansioso, vai conseguir equilibrar a sua rotina, vai conseguir se alimentar melhor, porque quando você está tranquilo, a tendência é que você tenha mais paciência para cozinhar, que você tenha mais paciência para esperar, ou mais clareza mental para saber escolher entre um doce e uma maçã, por exemplo. Isso vai te ajudar em todos os aspectos. Então, não adianta você tentar apenas pela alimentação. Você precisa reorganizar o seu estilo de vida. E eu sei que isso é um grande desafio dentro da correria, mas precisamos compreender as nossas necessidades humanas, as nossas necessidades fisiológicas, e com certeza nós encontraremos aí uma boa estrutura. Eu trouxe aqui um verso que eu gosto muito, que nos ensina algo bem importante. Até a foto aqui bem reflexiva, as gerações aí sendo representadas. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe, nós precisamos avaliar se tudo que nós escolhemos fazer dentro do nosso dia, de fato é necessário. De fato, precisa a complexidade que nós colocamos no nosso perfeccionismo, muitas vezes, de querer fazer bem feito. Nós tendemos a fazer atividades bem feitas, aquilo que nós somos produtivos, aquilo que nós achamos importante. Nós deixamos de lado coisas essenciais. Nós priorizamos o ter, o fazer, em detrimento do ser, de cuidar de quem somos, de amar a vida, de amar essa plenitude que Deus nos prometeu. Então, para que você não seja escravo desse sistema todo, precisa achar o seu tempo de dormir, o seu tempo de se exercitar, o seu tempo para comer com calma, corretamente, e principalmente o seu tempo de ficar com Deus. Se você encontra a essência da vida, você realmente vai ser feliz. Gostaria de deixar aqui o meu contato, então, nutri.adventista. E aí eu convido você para acompanhar o Instagram e eu encontro você do outro lado. Até a próxima!